Dando seguimento, em relação à taxa de prevalência da tuberculose, a gente somaria os casos novos, mais os antigos, né? Aqui eu excluí tanto os óbitos quanto aqueles que foram embora, que mudaram de cidade, né? Então a gente chegou a um valor de 280 pessoas. E aí somei esse valor aos 15 casos novos, dividido pela população total exposta que pode ter tuberculose, chegando ao valor de 19,21 para cada 1.000. A taxa de incidência, a gente usa somente os casos novos e divido pela população total. Fazendo os cálculos, a gente chegou a um valor de 0,9 para cada 1.000. Aqui poderia multiplicar para 10.000 para ter um valor inteiro, para ter o valor de 9? Sim, sem problema nenhum. Até ficaria melhor, mas colocar dessa fórmula também não está errado. Exercício 7. Sabendo que em 2009 em Salvador morreram 15.238 pessoas, 8.661 homens, 6.567 mulheres. A população de homens e mulheres, respectivamente, nesse ano era de 1.405.618 homens e 1.592.440 mulheres, em uma população total de 2.998.058 pessoas. Daí ele pede para nós calcularmos o coeficiente de mortalidade específico por sexo. Então, para fazer esse cálculo, a gente usa como fórmula óbitos de determinado sexo dividido pela população do mesmo sexo. Então, se a gente vai calcular em homens, primeiro a gente vai usar aqui o número de óbitos em homens e a população total masculina. E a mesma coisa para o feminino. Fazendo os cálculos, eu considerei aqui então o número de óbitos de mulheres, a população total de mulheres, aqui no masculino o número total de óbitos em homens e a população total masculina, chegando a esses dois valores que foram os nossos resultados dos cálculos, certo? Aí, para a gente poder fazer uma melhor interpretação, eu tenho que fazer o quê? Uma razão. Como eu vou fazer essa razão? Se eu tenho 4 que representam óbitos femininos, então 4 mulheres morrem a cada 1.000 mulheres, e no masculino eu tenho 6 óbitos, eu posso fazer uma razão de sexos. Lembra que na razão, no numerador é sempre o maior grupo e embaixo o menor grupo. Aqui a gente tem 6 e 4, ainda poderia dividir por 2, que daria 3 e 2, né? De qualquer forma, a gente dividindo um pelo outro, a gente chega ao valor de 1,5. Então, o que isso me representa? Que os homens têm 1,5 mais chances de morrer que as mulheres, né? Porque o nosso número de óbitos masculinos foram superiores ao número de óbitos femininos em 1,5. Exercício 8. Que fator, dentre os propostos abaixo, aumenta a prevalência de qualquer doença? Lembra quando quando eu fiz no quadro aquela imagem, né? Que representava a torneirinha com os nossos fluxos. Então a gente tem que pensar que a incidência é sempre aquilo que enche a minha torneira, né? A prevalência é a água que fica no meu tanque. E aí a gente tem as vazões, que pode ser tanto por morte ou por cura. Se a minha torneira da incidência ela está com uma vazão muito forte, ou seja, está vindo muito, está aumentando muito a incidência, e o meu tanque de escoamento de mortes ou curas está esvaziando, não na mesma velocidade, pelo contrário, até menos, o que acontece com a minha prevalência? Ela aumenta, o meu tanque enche. Aí, ao contrário, se a minha incidência está pouquinho, não está vindo muitos casos novos, mas a minha prevalência e as minhas mortes ou curas estão aumentando, o que vai acontecer com a prevalência? Diminuir. E quando eles ficam iguais, o que acontece? Eu tenho a mesma quantidade de incidência, a mesma quantidade de mortes e curas, e aí eu não aumento a prevalência. Quer ver um exemplo bem clássico? A gripe. O que acontece no inverno? Na gripe a gente tem um monte de caso quando começa a entrar lá para maio, junho, que é um dos períodos mais frios do ano. Mas ao mesmo tempo que muita gente se contamina, todo mundo se cura praticamente. Então a minha prevalência de gripe, ela acaba ficando na mesma, ela não aumenta e ela nem diminui, tá? Então voltando lá. O que ele quer saber? O que aumenta a minha prevalência?
Então, se eu diminuir a incidência, eu vou aumentar a prevalência? Não, de forma nenhuma, né? Porque se não está entrando casos novos, não tem por que aumentar a minha prevalência, o meu tanque não vai encher, né? Diminuição da letalidade, ela vai aumentar a prevalência? Pode até aumentar a minha prevalência, mas a gente está falando do quanto essa doença é capaz de matar, da rapidez com que ela mata, é diferente da mortalidade, né? Se eu tivesse uma diminuição da mortalidade, com certeza eu aumentaria a minha prevalência. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa antes morria em 15 dias, mas agora existem tratamentos e ela passa a morrer em 3 meses. Eu diminuí a letalidade, mas eu continuei tendo óbitos em relação à doença. Então a minha prevalência não vai aumentar por causa disso, certo? Redução da expectativa de vida dos pacientes. É isso que eu já falei. Se as pessoas vão morrer mais rápido, não tem como a minha prevalência aumentar, né? Meu tanque vai esvaziar. E a emigração dos doentes também, ela até pode ser um fator relacionado ao aumento da prevalência, mas ela não é tão determinante quanto o aumento do sucesso terapêutico. Ou seja, se as pessoas passam a ter um melhor sucesso terapêutico, elas passam a ficar o quê? Muitas vezes crônicas, né? E aí a gente pode dizer que essas pessoas estão ficando mais doentes, continuam doentes, mas continuam com doenças controladas, né? E isso vai fazer com que eles fiquem mais prevalentes. Exercício 9. Quais as medidas de frequência utilizadas habitualmente na epidemia? Né? Isso a gente discutiu bastante em sala de aula. Vocês já fizeram aqui, a gente até discutiu muito desses indicadores. Né? Razão é uma medida? É uma medida, vocês até fizeram. A gente pode fazer razão de sexo, razão de grupos e assim por diante. Moda e média são indicadores estatísticos, mas não são medidas de frequência. Tá? Proporção é uma medida? Sim, com certeza. Lembra quando eu fiz a pizza para vocês que a gente vai dividindo os dados proporcionalmente. Então, quando eu falo de proporção, eu falo de distribuição, de porcentagem. Então, por exemplo, se eu estou relacionando a letalidade, ela é uma medida de proporção, né? Média e mediana não seriam, porque são também medidas estatísticas que não mensuram frequência. A mesma coisa, então, a gente já excluiria moda, média e mediana, e o que nos sobraria seriam proporção, razão e taxas. Último exercício, para uma doença com câncer de pâncreas que apresenta alta letalidade e curta duração, podemos afirmar o quê? Olha só, alta letalidade e curta duração quer dizer que as pessoas morrem rápido em um curto espaço de tempo. Então, o que a gente pode afirmar? Que o coeficiente de mortalidade tende a ser muito mais alto que o coeficiente de incidência? Não, né? A gente tem que entender, se for muito mais alto, quer dizer o quê? Que as pessoas estão mais morrendo do que adoecendo. Não faria sentido algum. O coeficiente de incidência será muito mais elevado que as taxas de mortalidade? Também não, né? Se ela tem uma alta letalidade, ela tem que estar o quê? Perto da incidência. Então, o coeficiente de incidência não guarda relação com mortalidade? Mentira, ele guarda relação, né? Se é uma doença que mata rápido em curto espaço de tempo, a mortalidade vai estar o quê? Próxima da incidência. Então, a prevalência tenderá a ser maior do que o coeficiente de incidência? Não, porque as pessoas morrem cedo, então meu tanque não vai encher. Então, a prevalência ela não vai ser maior que a minha incidência. O que vai acontecer é que os coeficientes de incidência e de mortalidade, eles tendem a ser semelhantes. As pessoas contraem a doença e logo morrem. Então, eles ficam muito parecidos, certo? É isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês a sanar algumas dúvidas. E depois que vocês assistirem ele, a gente pode discutir na sala de aula, tá bom? Um beijo, um abraço a todos.